noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Parada Técnica aqui no nosso portal DF10 Brasil. Tá tudo bem contigo? Que segunda-feira é essa, hein? Já começamos o dia logo cedo, aí, cedo assim, né? No final da manhã, para ser mais exato, com a divulgação do novo técnico da seleção brasileira. Ancelotti vem aí e o bicho vai pegar. Já já a dupla aqui vai trazer as suas impressões sobre um comandante estrangeiro, quarto na história da seleção, para comandar o Brasil, agora com uma suposta vida longa, né? Até a Copa do Mundo. Mas há quem diga nos bastidores que, dependendo da vida do atual presidente, que, né, a capivara está pesada para o lado dele, e aí, se acontecer alguma coisa, vai naufragar o projeto, junto com o presidente da CBF. A gente vai comentar um pouco sobre isso, mas é lógico que o nosso foco todo é o futebol do Distrito Federal. Final de semana bom e ruim. O Ceilândia empatou com o Luverdense 2-2, resultado extremamente importante para as pretensões do Gato, por aquilo que ele tem feito na Série D do Campeonato Brasileiro. É assunto aqui dentro do nosso Parada Técnica, sim. E o Capital, hein? Capital, ó, como diria o nosso saudoso Marcelo Ramos, neca na caneca. Me pega um misto lá naquele estádio JK, que é uma maravilha, né? Sai na frente, jogador do misto expulso, o pau cantou na casa de Noca, aí no apagar das luzes, quando o Gilmar já estava entrando no carro para ir embora, ia dar partida, ele escutou, olha o gol! Né? Era o misto empatando o jogo. Com isso, caiu o Roberto Fernandes. Eu não falei aqui? Eu falei, se não ganhar, o bicho pega, porque dentro do projeto do Capital, 3 resultados ruins já são mais que suficientes para uma degola. Discordaram de mim, mas dessa vez, quando menos, eu estava certo. Vamos falar do futebol feminino, que a equipe do Crespon está fora da Série A3. O Real Brasília, perdeu mais uma, 4-0 para o Flamengo. E o Candango Sub-20, chamado de Candanguinho, Campeonato de Juniores, que teve a sua abertura nesse final de semana, com vários jogos, né? Teve jogo para danar e a gente vai trazer para você aqui na tela da nossa DF10. Deixa eu aqui cumprimentar os nossos queridos Marlon O Nascimento, Gilmar O Rodrigues. Marlon Nascimento, peraí, aqui ó, uma bola, como é que a gente fala quando a bola não existe, mas tá aqui? Ilusória, bola ilusória. Bola ilusória. Toma aí, Marlon. Caiu o técnico do Capital. Anuncia aí, Marlon, nessa tela aqui, quem é o novo técnico do Capital. Olha, o técnico do Capital. E o novo técnico do Capital já dirigiu 19 equipes, tem apenas 46 anos. 43? 43 anos. O Felipe Surian. É o Surian. Ele começou como futebolista no América Mineiro, Fábio. E depois ele foi futebolista, Marlon? Jogador. Tá. E aí, em 2007, ele aposentou e foi ser auxiliar técnico no Tupi. De lá para cá, e o último foi o Sampaio Correia, hein? Quer dizer, o bicho tem um histórico aí. Agora, eu apostei... O último foi o 13, né? O último sábado. Exatamente. Ano passado ele estava no Sampaio Correia. Ano passado. E o 13 ganhou, né, Fábio? Ele foi lá e tirou o técnico. Ganhou. Agora acontece o seguinte, eu não aposto. Eu queria que tivesse um projeto. E sempre apostei que o Capital, ele realmente tinha um projeto, mas não, 3 derrotas... É o projeto Luxemburgo, é o projeto. É o projeto. É o projeto. Este homem aqui, que está sorridente, naquela lente da verdade, foi você o culpado. Você falou aqui, abra o olho, Roberto Fonseca. Eu só copiei. Fernandes, eu sempre confundo. Eu apenas copiei de você, Gilmar, que aqui no primeiro programa você falou assim, eu estou preocupado, porque lá o projeto Capital é o seguinte, se tiver 3 resultados ruinzinhos, cai o treinador, e você me provou. Caiu o Tadei, caiu o Kobayashi, o Robertinho foi embora, Gilmar, boa noite. Boa noite, isso era esperado. Isso era esperado diante do projeto do Capital. Nas primeiras 3 ou 4 rodadas, com 3 resultados negativos, é normal ter caído, porque o time do Capital, apesar de estar vivendo um ICI,
E isso aí tem longa, curta, tem prazo de validade, eu acho que venceu sábado. O que é isso aí, Gilmar? Isso aí é índice de coincidências incríveis. Índice de coincidências incríveis. Fala O que aconteceu? Fala na câmera 2 aqui, eu gostei do termo. Como é que é? Hã? Isso aí, índice de coincidências incríveis. Começando pelo jogo da estreia contra a Aparecidense. Você estava lá, Sim. no JK comigo. Sim. Foi normal aquele resultado 1-0 para a Aparecidense? Foi. Foi não. Foi. Não foi. Capital jogou muito mais bola, teve muito mais chance, mas a Aparecidense foi lá e fez 1-0. Apareceu e fez. Pois é. Segundo jogo. Aí não vamos dizer, foi lá em Porto Velho. Ganhou do Porto Velho, lá em Rondônia, na cidade de Porto Velho. Uma tarefa que a gente já dizia que não era fácil e vai ser provado daqui para frente, porque a própria Aparecidense foi lá e tomou 3 no último sábado. Eu e Ganhou do Marlon Porto queremos Velho. saber o seguinte, esse ICI, que eu gostei desse negócio, Certo. esse ICI também se adapta a Botafogo patroleiro, de passar patrola, patroleiro 4, Capital 0 também foi surpreendente? Não foi tão surpreendente. Da maneira que foi, para mim, foi meio surpreendente. Porque o jogo quase no final do primeiro tempo estava 0-0. Teve 2 pênaltis que, se fosse para o outro lado, com certeza não teriam dado. Isso aí eu não Mas tenho... é do jogo. Tudo bem. Gilmar. Apesar que os pênaltis... Quem é que inventou Um esse era ICI aí, duvidoso. Gilmar? Não, eu que estou entendendo. Isso é um índice de coincidências incrível. Vamos a outro, isso aí. Ceilândia Marlon tá adorando essa e prova. Capital. Ah, 1-0 para o Ceilândia, lá no Abadião. coincidência incrível? Olha, O Ceilândia ganhar? esse jogo em si, eu digo que teve um resultado normal. Como normal também seria o empate ou vitória do próprio Capital lá dentro do Abadião, pelo futebol apresentado. Foram 2 equipes que tiveram paridade dentro dos 90 minutos. Ceilândia jogando muito bem, se portou muito bem em campo, assim como o Capital, jogou muito bem o tempo inteiro, não sentiu a viagem, não sentiu fisicamente, portanto é um jogo que poderia, o vitória do Ceilândia normal, beleza. Agora também empate ou vitória do Capital seria um resultado normal pelo que foi apresentado, portanto, nós não podemos dizer, o Capital perdeu do Ceilândia porque está mal, não, foi um resultado normal. Agora, sábado, lá no JK, o misto não atacou, o goleiro do Capital não fez uma defesa, é um time catimbeiro, aquele time vai tomar um cacete do Ceilândia no próximo sábado, lá no... Ô, Marlon, Lá jogando lá no Mato Grosso. Chega, Gilmar. Deixa eu te falar. Eu te falei o seguinte, que o Ceilândia, olha, misturando, não é misturando as coisas, não mas é um misture. comparativo. Resuma. Depois nós vamos falar do Ceilândia. Eu falei aqui no programa que o Ceilândia não ia perder da Luverdense lá. Não perdeu, isso é outra E o história. resultado é uma outra história. E Tá. agora eu já antecipo. Aquele timinho do misto, o Ceilândia vai passar a patrola você lá. vai ver. Sábado lá em, Segunda-feira eu quero você aqui pra em gente Cuiabá. conversar. Porque é um time catimbeiro. Fez um gol na por frente acaso. dele aqui, ó. Meu Deus do céu. Ó, deixa eu te falar, gostei muito do ICI do Gilmar, viu? Você gostou do ICI aqui do Gilmar? Eu gostei. Mas em nada se adapta à Capital. Tu para de proteger o Capital. Aqui, ó. Parabéns, misto. Você fez o seu jogo. Você jogou fora de casa, entendeu? O pênalti pode ter acontecido, mas aquele juiz horroroso que veio aqui para Brasília marcou o pênalti 5 minutos depois. O jogo, a bola na frente dele, ele ficou ali, ó. Ali, coçando o trem. Aí, de repente, ele... é comigo? Né? Aí é lógico que desestabiliza qualquer time. Foram pra cima, o pau cantou na casa de Noca, como o Marlon. Não, aí o Ailton Dias que falava. Eu fico nervoso, rapaz. Né? Aí o misto perdeu ainda 2 jogadores, um expulso, que acabaram de sair, estava no banco, né? Foi expulso. E outro dentro de campo, com 1 a menos. O incompetente do Capital não conseguiu. Incompetente o Capital. Palmas para o misto e incompetente ao Capital. Adelson, não vai na bala dele aqui não, ó, que senão o bicho pega pro teu lado. Tu monta a tua equipe e joga sério lá, porque esse time do misto aí, ó, não é fácil, ó, catimbeiro. Fez o jogo dele em casa, né, Marlon? Fábio, eu tô analisando isso aqui. Tu tá ganhando o quê do Capital pra ficar falando um troço Coincidência. desse, rapaz? Coincidência.
2 ou mais acontecimentos sem motivo aparente que acontecem no local. Sim. Mas eu estou tentando entender esses 2 ou mais acontecimentos que aconteceram lá. Será que está reputando algum jogador? O que tá, eu estou tentando entender Explico. a quem essa coincidência Você está... fica protegendo Coincidência, o capital, primeiro, o jogo com a Aparecidense. Não, eu quero que você fale do sábado. Esquece a Aparecidense. Sábado, outra coincidência incrível. Você está sendo injusto com o O capitão. time do misto rapaz. não jogou nada. Ele não jogou nada, Marcos. Só fez catimbar e brigar. Não. Uma defesa que o goleiro do Capital fez, não fez. Peraí. Você está querendo dizer o quê? Você está querendo dizer o quê? Que foram os jogadores que fizeram corpo mole, se o misto não jogou nada? Não, o time do Capital jogou bem, teve oportunidades. O goleiro do misto fez pelo menos 3 defesas. Grandes defesas, teve até 2 defesas. E onde está a coincidência? Daquele empate, chegar àquele momento, foi pouco, 1-0, foi pouco, pelo que o futebol que o Capital apresentou, era para ser mais. Tá? Tava pouco aquele 1-0. Agora, aos 58 minutos, uma bola alçada da área do Capital, onde o zagueiro Lucas Oliveira corta a bola, tranquilo, sem perigo, o juiz deu uma falta que tinha acontecido fora do lance, lá atrás. Tudo bem. Não estou questionando se a falta aconteceu ou não. Aí acontece uma coincidência daquela de sair um gol, do empate. Foi uma grande coincidência. Um time que não chutou uma bola em gol. Rapaz. Chutou para fora. O goleiro do Capital não fez uma defesa a não ser bolas levantadas na área. Coloca na tela aí Isso. os jogos e a classificação enquanto o Gilmar termina. Gilmar, hoje, deixa eu te falar, Gilmar, você não era assim, protecionista, não. Você era um cara que o que era A, você falava A, o que era B. Tu tá protegendo o Capital e metendo a chanca no misto, Gilmar? Olha, eu não estou protegendo o Capital. Rapaz. Eu vou repetir aqui o que eu tenho dito desde o começo desse campeonato. Time horrível, tem 2 times nessa chave que classificam, os outros que briguem. 2 times se classificam. Luverdense e Ceilândia. Não, é Capital e Ceilândia. Luverdense, misto, Aparecidense que briguem. O primeiro e o segundo lugar tá entre Capital e Ceilândia. Capital em primeiro, Ceilândia em segundo, ou Ceilândia em primeiro, que tem mais para esse Ceilândia em primeiro, Capital em segundo. Você tem que lembrar que o Capital tem 4 pontos, tem 4 pontos em 4 jogos disputados, tem 10 em disputa. Tem 10 jogos em disputa. Então, o Ceilândia e a Luverdense está lá com 10, não tem nenhum dos 2 classificado. Não tem ninguém classificado ainda. Está muito cedo. E o luxo que um treinador que vier tem de ter o plantel que tem no Capital. Vamos começar aqui? Me dá 2 minutos para me fazer uma pequena análise. Não, mas antes eu preciso fazer uma paradinha aqui, não pela questão do programa, por questão de esporte, tá? Me perdoe, Marlon, tá? Mas por uma questão de saúde pública, tá, gente? Eu preciso fazer uma coisa. Gente, ele não tá com febre, não. Tá, não. O pulso dele o batimento tá normal. Você tá normal, Gilmar, mas eu não tô entendendo. Agora faça a defesa. Vamos começar. O Capital. Goleiro, Reinaldo. Um excelente goleiro. Tem 2 reservas lá à altura. Você duvida da qualidade daquele goleiro do Capital? Não, faça por defesa, meio ataque. Sim. Porque 1 por 1 você vai me matar agora, aqui hoje. Defesa. 2 duplas de zagueiro lá. Lá tem o Pedro Romano, o Éder Lima, tem o Richarlison, Lucas Oliveira. Qualquer um dos 4 é titular em qualquer um time do DF. Qualquer um dos 4. Mas tá deixando a bola para outros times, 4 são titulares em todos os times do DF. Nós estamos disputando o campeonato Série D, né? Sim, campeonato Série D. não. Então tem reposição. O Éder Lima contra o Deus, o Pedro Romano está no nível, até melhor. Agora vamos para as laterais. Tem 2 laterais direitos, tanto o Lério como o Vinícius. Na lateral esquerda, quem jogou esse último sábado foi o Renan Luiz, quem vinha jogando era o Matheus Silva, que foi o melhor lateral esquerdo do Candangão, disputando com o Danilo, muito bom do Ceilândia, com o Piauí, que jogou bem demais pelo Gama, fez um excelente Candangão, foi o melhor lateral esquerdo. Agora vamos para o meio. Isso. Os 2 volantes titulares. 2 volantes titulares. Jogaram sábado. Felipe Guedes. Bom, livro a cara dele. Eric Varão, veio do América de Natal. Um excelente segundo volante. Tanto marca como sai para o jogo. Pronto. Aí, o terceiro homem de meio campo, o camisa 10. Esse sim. O time tem 4 jogadores à altura, a nível de tá lá. Tem o Romarinho,
tem o Robert, tem o Matheus Anjos, Anjo. que foi o melhor da segunda divisão paulista, Anjo, isso. tem o Falcão, que jogou sábado, Falcão. mostrou que é um bom jogador, tá? Mas- Então, qual é o time de Série D? Não, que faça tem um parênteses luxo? aí. Não. Esses 4, quem é que tá jogando, Gilmar? Quem jogou sábado foi o Falcão. Não, quem é que tá produzindo, Gilmar? Não é Jogou tá bem produzindo, sábado. Gilmar. Jogou bem sábado. Agora eu vou Ah. chegar onde está a falta de produção. O camisa Ah, 10 jogou não. bem, fez o papel Sei. dele. Jogou bem sábado. Quem? Tem, Falcão. O Falcão. Foi bom jogador, jogou bem. No ataque jogou o Adílio, jogou o Wallace Pernambucano e o Riquelme. O Adílio, a primeira vez que apareceu, um bom jogador, veio do Piauí, mas aquela posição a gente sabe que é o Mateuzinho. Aquela posição, o Mateuzinho deve voltar daqui. Não voltar no próximo Tem jogo. 3 meses você tá falando que Joga ele tá no voltando, outro, né? Que vem com Ele tudo. tá vindo Com o na Riquelme e com o Wallace e Alex e Riquelme, eu ainda digo aqui, para mim, tem tudo, poderá ser, e tem tudo para ser o melhor ataque da Série D. Beleza. Por quê? O Capital, olha, qual o time que tem o luxo de ter 4 jogadores ali para a função do meio, camisa 10, Sim. ao mesmo nível? Agora que tinha um problema ali, tinha. Ah, o que que era? Não sei se o treinador, o que estava acontecendo. O time do Capital, nesses jogos, não foi aquele time do Candangão com tanto volume de jogo na parte ofensiva. A gente vê o Wallace recuado, Riquelme sendo acionado ali, ele fica na linha que divide o meio campo, só com as jogadas em velocidade. O Wallace, para a bola chegar nele, ele tinha que vir buscar. A única vez que ele estava dentro da área que a bola chegou Você foi já quando está recebeu analisando o pênalti. jogo, mas eu preciso Sim. botar na tela a time tabela, a em classificação. Si, tá? O time em si, o time do Capital, resolvendo o problema que eu não sei qual era, com o novo treinador, é um time que eu tenho certeza que vai embalar, vai ganhar, vai Série A. classificar. Entendeu? Ó, Eu não tenho Série nenhuma A. dúvida. Tá bom, então tá bom. Tá aí, ó, tá na tela aí, ufa, né? É o seguinte, eu aprendi com um cara um tempo atrás, mas não sei se você concorda comigo, que uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. O que o Gilmar falou aqui, ele não tá errado, não. Quem disse que o Gilmar tá errado? Tá errado, Gilmar, Marlon? Não. Mas ele falou da teoria. Na prática, não tem acontecido nada. Tem 4 jogadores, camisa 10. Um veio lá do América, do Rio Grande do Norte. Foi bola de prata na Conchinchina. Mas com bola rolando, nenhum dos 4 renderam. O que vinha rendendo foi encostado no banco. Por problemas com técnico ou não, não sabemos, né? Então, essa é uma verdade, tá? Então, tá na tela aí, beleza? Opa aí, ó. Nós tivemos o Porto Velho vencendo a Aparecidense, 4ª rodada, hein? Porto Velho vencendo a Aparecidense, 3-1. Cantei essa pedra sexta-feira. Cantou essa pedra. Luverdense empatou em 2-2 com o Ceilândia. Você não cantou essa pedra, que você falou que ia ser 8-0 pro Ceilândia. Quem cantou foi eu. Quem cantou foi você, empate. A gente falamos aqui que podia Foi. ser empate, porque uma vitória não seria surpresa. Capital e misto. Eu cantei aqui e falei, abre o olho que o Roberto Fernandes, se não ganhar, o bicho pega. Mas todo mundo apostou em vitória aqui, né? Porque era a nossa torcida também. E eu falei, ainda cutuquei esses dois aqui. Goiânia e Goianésia. Eu falei, gente, Goianésia, joga o campeonato goiano. Goiânia tá melhor, mais ou menos, né? Vai jogar no seu reduto e tal. Será que não é um jogo que, em função das equipes se conhecerem, o Goianésia não pode ressurgir? Falei ou não falei? Falou. Dito e feito, deu Goianésia 1-0. Com esses resultados, na sua telinha aqui da DF10 Brasil, opa aí, Marlon, os 2 primeiros colocados, Ceilândia e Luverdense. Vou falar um negócio que eu aprendi há muito tempo, que é uma palavra bonita, né? Que é toda rebuscada, que fala assim, ambos os 2, viu, Marlon? Ambos os 2. Ambos os 2 com 10 pontos, né? O terceiro colocado, que foi o que tá batendo palma até agora, porque os resultados, né, o favoreceram, foi o time da Aparecidense, né? 7 pontos, tomou porrada e permanece em terceiro lugar, né, por incompetência dos outros. O misto fecha o G4 com 5 pontos. Aí vem o Capital, que vai fechar o campeonato na vice-liderança, segundo o Marlon, Gilmar. o Gilmar, né, 4 pontos. O sexto, Goiânia com 3, sétimo, Porto Velho com 3, oitavo, Goianésia com 3 pontos. Aí, Marlon, a pergunta que não se cala. Volta pro Marlon aí, minha tropa. Marlon, essa rodada aí, falando um pouco mais ampliado desse grupo, ela foi uma rodada que basicamente ela ressuscitou os quase mortos? Porque Goianésia, Porto Velho e Goiânia, 3 pontinhos. Encostou lá, né?
Eu achei que o Goiânia venceria. Mas aí o Goianese foi lá e surpreendeu. O Goianese tinha apanhado de todo mundo, começou a ter uma motivação lá. Não sei que motivação que é. O Porto, surpreendente, viu, Fábio? Surpreendente. 3-1, né? 3-1 na Aparecidense. Até apostava que a Aparecidense ganharia o jogo, estaria também com 10 pontos, né? Não ganhou. Então, ressurgindo dos mortos. Goianese, principalmente Goianese, que vinha apanhando todo mundo. Eu acho que Você acha isso legal, Marlon? Que tempera mais o grupo, os jogos ficam mais... Tempera. Agora, o Gilmar está muito otimista, né? Tá. Gilmar, inclusive, eu recebi um zap aqui da assessoria do Ancelotti, querendo falar com o Gilmar para poder... que é o novo técnico da seleção brasileira, né? Para auxiliar. Para auxiliar, para ser mais... já mandou aqui, pediu o telefone do Gilmar, vou pedir autorização para ele, para passar, né? Não passa não. Então, eu acho que é muito otimista. Eu quero crer que realmente classifique Ceilândia e Capital. Realmente, eu estou torcendo para que isso aconteça. Agora, o Capital está tropeçando nas próprias pernas, né, Fábio? Ou nas coincidências do índice que o Gilmar falou. Como é que é o índice? Índice glicêmico, ou não, índice de... Coincidências incríveis. Coincidências incríveis. É isso aí, tá certo. Bom termo, mas não foi bem aplicado dessa vez, não. Ô, Gilmário, esquecendo os nossos candidatos, esse grupo aí, com esses resultados dessa rodada, você acha que apimentou mais o grupo? Sim, a gente sabia disso, sabe? Nós comentamos no início. Não é porque o Goianese ia perder 2 ou 3 que ia continuar perdendo o campeonato inteiro, não. Ia tirar pontos de equipes que estão brigando lá na ponta e vai. Goianese vai ganhar mais jogos, Goiânia também. O próprio Porto Velho a gente espera que ele vai também disputar, tá? Não pense que essas 4 vagas tá só entre os 4 que a gente falava e mais um misto ali, não. Vai ter uma disputa maior. A gente sabe disso. Eu também e vai acho. ter mais um equilíbrio. Antes do campeonato começar mesmo, a gente conversava entre a gente, conversamos com pessoas que acompanham o campeonato goiano e sempre me disseram, nos passaram, né? Esse grupo é muito equilibrado. Ninguém pensa que tem um time bem superior, que vai pegar só galinha morta lá, que ninguém vai pegar galinha morta, não. É um grupo equilibradíssimo. Eu também acho. E a parada é o seguinte... Marlon, eu estou aqui pensando, eu acho que a gente falou na sexta-feira que o resultado que a gente mais apostava, que a gente se agarrava mesmo, era no duelo dos líderes, que a gente via um equilíbrio muito grande entre Luverdense e Ceilândia, mas cá entre nós, Marlon, não sei se você tem a mesma impressão, equipes realmente que se equivalem, né? Mas no frigir dos ovos é um resultado que foi muito mais pesado e robusto para o Ceilândia do que para o Luverdense, né? Claro, jogando fora de casa, o bicho-papão que era, e até então seria o Luverdense, o Ceilândia lá arrancou um empate muito bem, não assistiu o jogo, mas deve ter sido um bom jogo e realmente isso aconteceu. Agora, Fábio, nós vamos passar daqui a pouquinho a ver a tabela dos próximos jogos. Você vai ver que essa tabela que configura agora, Ceilândia e Luverdense na liderança, pode até acontecer alguma coisa estranha, porque o Aparecidense joga contra quem? Contra o Goiânia. Né? O Ceilândia joga contra o Misto. O Misto lá. E o Capital enfrenta a Luverdense aqui. Se fosse apostar, se a gente fosse jogar aí, Luverdense, o Ceilândia deve ganhar. Né? Não, deve não. Falou que vai atropelar o misto. Vai ganhar. A Aparecidense deve ganhar do Goiânia. Eu diria que... E o Goianésia, né? Continua ressuscitando. Na próxima tabela pode vir Ceilândia com 13, Aparecidense com 10 junto com o Luverdense, porque o Luverdense vai ganhar do Capital aqui. Do jeito que tá, vai. Não, então o Luverdense vai subir, mano, vai a 13. É verdade, o Luverdense vai a 13. Então Ceilândia e Luverdense permanece desgarrado lá na frente. Mas com a presença do Aparecidense. Eu já discordo de você aí, viu, Marlon? Eu acho que o Capital já tá... O que tinha de tomar porrada, eu acho que com um novo treinador, entendeu? Os camaradas vão querer mostrar trabalho. Perder pro Luverdense, o Capital não perde. Agora, se você me perguntar, vai ganhar? Aí eu já não ponho minha mão no fogo, não, porque
as coisas não estão se encaixando pelo lado do capital. Mas o que está se encaixando já está na tua tela aí, o Marlon vai falar. Marlon, dá um recado legal para o nosso pessoal que está nos acompanhando, já está na tela, olha que maravilha, Nona Caetano, massas artesanais. Dá um recado legal para nós aí, Marlon. Olha, Fábio, a Nona Caetano, ela produz massas artesanais, rondeles, raviolis, lasanhas e também tem um molho pomodoro, inclusive feito no fogão a lenha. Eita, no fogão a lenha. nós. Tem o ravioli de queijo brie com damasco, cogumelo Paris, bolonhesa, lasanha bolonhesa com e sem presunto também é de frango. Fábio. Para entrar em detalhes, a gente pode ir lá no Instagram, Marlon? Nona com 2 N's, ponto Caetano. Nona 2 N's, ponto Caetano. Olha, você vai se deliciar com as massas, lá pode fazer o pedido, a gente entrega. Opa, vai liberar o contato aí, Marlon? 99909-0256. Ah, você vai repetir. 99909-0256. Aí ficou fácil. Gostou, Gilmar? Gostei, mas os 2 anos é no nono, na. Nona, é difícil começar um nome. Gilmar, Nona com 2 N's. É um Gilmar nome bem gosta. abrasileirado. É bem abrasileirado. Ficaria até ridículo. 2 N's para dois começar. N's. Mas é porque ele não tá olhando Então pra... tem 3 anos. É porque ele não está olhando para frente aqui na nossa tela, né, Marlon? Que ele já está conferindo aqui o banner da Nona Caetano, que está com 2 N's aí. Ele está só sacaneando com o Marlon Nascimento. Já vai perguntar É porque tem 3 anos. Hein? Ó, e aceita cartão de crédito, viu, Gilmar? Já ele vai Mas perguntar então se tem essa... 3 Hein? anos. Já ele vai perguntar se essa senhora que está servindo essa lasanha, essa massa aqui, Marlon, o que ele é sua, já interessado, né? Eu, hein? Volta para nós aqui. Então a parada é o seguinte, ó, estamos aqui comentando sobre a Série D do Campeonato Brasileiro. Marlon acabou de falar sobre a importância desse resultado do Ceilândia, que mantém a equipe na primeira colocação. Gilmar já entrou em detalhes sobre elenco do Capital, sobre o que o Capital vinha fazendo, sobre o índice glicêmico do Capital, ICI, índice de massa corpórea e outras lambanças mais aqui. E também falamos já sobre a tabela da próxima rodada, que é a quinta, que o Aparecidense pega o Goiânia, misto pega o Ceilândia, temos o Capital pegando o Luverdense e o Goianésia enfrentando o Porto Velho. Mas vamos virar essa página mais um cadinho ainda. Gilmar Rodrigues. Marlon Nascimento abriu a participação dele aqui dizendo o seguinte: Felipe Surian é o novo técnico do Capital. Tem aí um currículo de mais de 150 equipes. Me fale um pouco mais do Surian e o que a Mosquinha fala no seu ouvido. Através de quem? Quem será que indicou Surian para o futebol do Distrito Federal? Olha, o Surian... E é uma boa ele? Apesar de ter jogado no futebol mineiro, ter começado sua carreira No Tupi, né? no Tupi. Ele começou no América. No América, eu sei. Começou a carreira também como treinador, como auxiliar, como treinador em equipes de Minas. Tupi, Mas depois ele rodou pelo Nordeste. Ele passou também em Goiás, né, pelo Vila Nova. Teve passagem pelo Goiás, mas depois rodou pelo Nordeste, por Sampaio. Vários times do Nordeste aí. América do Rio Grande do Norte. América de Natal. América grande do o Rio Grande currículo do homem. O currículo é grande. É uma boa, Gilmar? E na gestão do Capital, nós sabemos que tem o Gustavo, que é lá de Natal, né? Gustavo Foi Cartacho? dirigente do ABC. Ele passou também, o treinador passou pelo Botafogo da Paraíba. Lá tem na supervisão o Jean Carlos, que tem 40 anos quase no futebol do Nordeste. Ultimamente ficou 15 anos lá no Botafogo. Então a gente sabe que foi um planejamento da gestão do Capital em trazer esse treinador, porque conhecem de perto. Né? É gente que que tem conhece currículo, o trabalho dele. está dentro de um planejamento, dentro de um projeto. Então, nova motivação. A gente brincou com as coincidências, mas o Capital já foi longe demais nesses 4 jogos, tendo apenas uma vitória e um empate com 2 derrotas, está chegando a hora de ganhar. Aí, novo treinador é motivação nova. Injeção, né? Muda. Geralmente mudam as coisas. E a gente acredita, porque eu falei aqui na abertura, no elenco que o Capital tem, um elenco grande, rico em jogadores, opções. Na maioria das posições tem mais de que 2 opções, né? 2 jogadores. Portanto, a gente espera que essa equipe
deslanche no campeonato. Na mão do Surian. A gente espera isso, que isso aconteça daqui para frente. Perfeito. Ô, Fábio, você imagina o seguinte, o 13 está lá com o técnico, fazendo um bom trabalho, vem de vitória. Aí quando é na segunda-feira, dia 12, ele chega pro Arthur Bolinha, que é o presidente do 13, e fala, ó, tô indo pro Que Capital. foi repórter da Rádio Nacional? Não, é o Não. Bolinha, né? Esse Bolinha nos deixou. Não, né? Bolinha já foi. O Arthur Bolinha, ó, eu tô indo pro Capital, aceitei a proposta, que é muito melhor que o que vocês estão me pagando. E vem. Marlon, Com certeza deve ter tido, né? eu acho o seguinte, não sei Uma proposta maior, com certeza. eu não sei qual é a impressão de vocês, mas eu acho que o Capital botou quente nessa história. O que pesou mesmo foi no campo das cifras, porque, gente, o Capital não pegou treinador parado, não. Pegou treinador que estava dirigindo uma outra equipe, uma equipe de tradição no Nordeste, que está bem no seu grupo, né, que vinha de partida com vitória, venceu no último sábado. Isso aí, Marlon, leva a gente a crer que a pepeta foi pesada, como foi com o Marcelo Cabo quando assumiu aqui no Candangão, não foi, Marlon? Exatamente, é o fator decisivo, motivador para você largar um trabalho de sucesso, está sendo realizado, para ir para um trabalho que, bem, seria uma interrogação, né, por enquanto, né? Acredita muito na competência dele, né, Fábio, para fazer isso. Que ele sabe que ele pode ter 3 resultados negativos, ele pode estar. Ele já sabe que ele tem 3 chances para ser feliz. Ô Marlon, você no teu telefone que não é vermelho, mas é azulzinho, né? Azul, mamãe, eu quero ser. Você abriu os trabalhos aqui, quase que dando a capivara inteira do Felipe Surian. Mas do pouco que você falou e resumidamente, nos leva a crer que uma coisa não falta ao novo técnico do Capital: experiência. Experiência. É isso aí, Marlon? 19 clubes na carreira. Dá para apostar no Surian baseado nesse handicap aí? É handicap Quer dizer, que fala, de handicap? 2012 ele começou como assistente no Tupi, foi até 2013. De 2013, agora já como técnico, até 2025, 19 equipes. Em 12 anos. Em 12 anos. Costuma ser. 43 anos. Joga um 43 campeonato estadual anos. e um nacional. Começou com 21 anos, né? Na militância de comissão técnica, né? E ele parou em 2007 como jogador, né? E aí já começou a vislumbrar essa situação de técnico, de auxiliar em 2012 no Tupi. Mas vocês não me responderam ainda. Tudo isso que vocês estão dizendo, vocês conseguem, através disso, crer num novo momento do Capital? Se ele conseguir, isso eu concordo com o Gilmar, fazer com que os jogadores do Capital, que são bons jogadores, joguem, porque por enquanto está todo mundo com nome lá. Todo mundo com nome. Se ele conseguir, aí eu concordo com o Gilmar que o Capital realmente vai estar ali brigando pela segunda posição. Se não, vai ficar do mesmo jeito que está aí, viu, Fábio? Tá certo, você está dizendo. Para que isso não aconteça, tem que ter um problema grave, porque tem bons jogadores, bons salários, pagam em dias. O que que está? Qual o problema, né? Seria a bola? Seria a bola? Olha, eu vou só falar. Eu Podia não ia tirar falar, a bola, eu vou podia falar. tirar a bola, né? Porque aí... Um passarinho me falou, olha só que história bonita, para você saber como é que as coisas acontecem no Capital. O Capital é aquela mesma equipe que ali no setor de Clube Sul, quase chegando na ponte JK, tem uma área enorme. Ali o metro quadrado é baratinho, né, mano? É 30 reais o metro quadrado ali, né? 1,99. 1,99. Deve ser mais ou menos o preço do metro quadrado na Avenida Paulista. Por aí, né? Daí para cima. Então tem uma área enorme ali. Esse mesmo Capital, ele... Até me perdi no que eu estava falando. Você estava falando da Do área, CT. né? Você vê como é que é a coisa. Que foi tanto... a estrutura desse Capital, que tem um CT maravilhoso, o que o Capital tem investido ao longo do tempo aí, o Marcelo Cabo, a cota foi 150 mil. E aí, onde eu queria chegar, que a gente vai ficando velho, né? Vai e volta o pensamento. Meu pensamento era o seguinte, é a historinha que eu ia contar para eles aqui. Um passarinho me contou, olha que história linda, que um certo jogador que vestia a camisa de um certo time, que tinha um animal que dava... Um animal não, a coruja é o quê, mano? Eu já falei que era coruja, né? Não adianta mais. A coruja, né? Ele vestia o uniforme da coruja e ele, por um pequeno momento, ele ficou sem espaço no time
e foi para o banco de reservas por conta de supostas diferenças, né, internas. Sabe-se lá se com comando técnico ou com direção e tal. Foi para o banco, mas era um jogador de destaque. E aí um outro clube tentou contratá-lo. Quando o outro clube tentou contratá-lo, ele foi lá pegar o olerite dele, o olerite. Marlon Nascimento, explica para todo mundo o que é olerite. Olha, também conhecido como, nas Forças Armadas, soldo. Soldo. Na iniciativa privada, contra-cheque. Contra-cheque. Quando os caras pegaram o contra-cheque do jogador que estava na reserva desse suposto time, dessa historinha que eu estou contando, eles olharam e falaram assim, Jesus, apaga a luz. O salário do cara era topíssimo. Acima de 3 perninhas, viu? Acima de 30 mil, viu? Tá? Aí os caras recuaram, botaram o rabinho entre as pernas, igual que eu estou fazendo aqui, ó. Opa, não estou mais aqui, né? E vazaram. E o cara falou assim, não, eu também não quero ir, não. Para que eu vou para lá? Né? Não, deixa eu ficar aqui, tá tranquilo. Mais hora, menos hora, o meu valor será reconhecido e eu volto à minha titularidade. Você gostou dessa historinha, Gilmar? Não. Te faz lembrar alguma coisa? Sim, sim. Ali corre dinheiro. Ali é a camisa 10 que eu tô falando, que tem 4 jogador que joga com o número 10. Aí, ó. Que tem 4 no nível ali que Série C ninguém tem. Série D ninguém tem. E eu acho que nem... Olha, Fábio, a estrutura do capital, inclusive salários, nós não temos que esconder nada de ninguém, é coisa de Série B, cara. É de Série B. E olhe se tem clube da Série B que tem a condição e estrutura que o capital tem, não tem. Série eu também B, acho que não. Série, eu vou citar nomes, Série C e B. Tombense. Tem. E outros clubes não tem. Eu comecei falando do CT, né, Fábio, mano? está faltando um estrategista no capital. Eles estão programando os jogos para 19h30, sob luz de velas, achando que essa estratégia é maravilhosa. Não porque está levando o torcedor para o estádio. Não leva o torcedor, ofusca a visão dos jogadores. Então, marque o jogo durante o dia, quem sabe essa estratégia funciona. Agora, aquelas luzes de vela lá não ajudam ninguém, só prejudica o adversário e o time do capital. Gostei dessa levantada de bola aí, eu quero falar um pouquinho mais sobre ela. Vem pro jogo aqui, Gilmar. Brasília tem um clima típico, não tem? Tem. É uma secura danada, é um calor danado, inclusive, né? começa a quentura agora, daqui até setembro, tempo terrível. Seco, né? Os jogadores do capital treinam onde? Treinam no Rio de Janeiro e vêm jogar aqui? Não, né? Treina aqui. Por que não joga isso a favor do time? Contra o adversário. Joga igual o Ceilândia, pega jogo e mete 3,5 lá, no alçapão do JK. Os caras vão chegar aqui, o clima tá quente, tá seco e tal. Favorece ao time da casa. Eles não conseguem entender isso. Mete um jogo 19h30, tá ridículo aquela lamparina lá, entendeu? E ninguém vê isso. Literalmente não vê, né, Gilmar? Você não faria isso, Gilmar, botando um jogo à tarde? Olha, nós sabemos que... Não gagueja, não. Período de junho a setembro em Brasília, é aqueles 4 meses que fica sem chover, volta a chover só na segunda quinzena de setembro. É aquele período onde esse horário é difícil demais. É difícil para a gente se locomover no DF. Tem dia que a umidade relativa do ar chega a 12%, 10%. A gente quase não consegue respirar parado. Imagina correndo naquele horário de 16 a 17 horas. Agora, futebol é treinamento, aclimatação dentro de um projeto, né, da logística dos clubes. Tem a questão disso também, de aclimatação. Quem convive naquele lugar, quem treina no horário, tudo isso se põe na mesa, né, Fábio? Exatamente. Então tá fechado. A gente vai seguindo por aqui. Vou pedir para colocar na tela aí. Já tá na tela? Tá. Que eu preciso dar um recado legal para você. Não, pode voltar para mim, não tem problema não. Volta para mim que a gente mata no peito e segue o jogo aqui. Isso. Porque eu queria falar para você do Sindesv-DF, que é o Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal. Você viu a logo aí na tua tela? Pois é. Juntos somos mais fortes na gestão do nosso querido Paulo Quase. Estamos naquele momento derradeiro, hein? Fechamento de campanha salarial, né? Ver se o índice chega, se bate ou não bate, se pega ou não pega. É o Sindesv-DF sempre na militância pelo vigilante do Distrito Federal. Aí a nossa tela, a
aberta com os nossos queridos Marlon Nascimento e Gilmar Rodrigues, nesta noite de segunda-feira, aqui no nosso Parada Técnica. Meus queridos, para a gente matar essa história de Série D por hoje, algum destaque a mais, Marlon? Não, Flávio, eu destaco exatamente a campanha do Ceilândia, que realmente não está surpreendendo, mas está confirmando o que nós já havíamos previsto. E creio que vai continuar assim a equipe. É o destaque do Ceilândia, que vai pegar uma parada difícil, mas Gilmar está prevendo aqui que será goleado. Eu acho que é uma parada difícil, jogando fora de casa contra o Misto. Vou torcer para que realmente Gilmar tenha razão. Gilmário, algo mais da Série D com os nossos candangos? Sim, Fica eu sei, à vontade, não pode. Mas você cortou o a cabelo, gente né? Nem todo bonito no futebol, hoje. muitas coisas podem acontecer, nem tudo, como eu tudo pode acontecer, tudo não, muitas coisas podem acontecer, mas uma coisa que eu afirmo, pelo que eu tenho acompanhado do Ceilândia, pelo que eu vi do time do Misto, presenciei, vi com meus olhos, igual diziam os antigos, o Ceilândia não perderá esse jogo lá em Cuiabá no próximo sábado. Não perderá. E com chance maior até de trazer uma vitória. Contra o Luverdense, nós falamos, ele não vai perder. Se trouxer um empate, excelente. Se vencer, melhor, não é impossível. É tanto que quem conseguiu o empate não foi o Ceilândia. Quem arrancou o empate foi o Luverdense. O Ceilândia estava vencendo até quase o final. Foi. E eu conversei com pessoas, o time lá é bom, mas o Ceilândia mereceu vencer. Portanto, o Ceilândia vai continuar bem, está calando, Adelson calou a boca de muita gente. A tua também? Não, a minha não, porque eu nunca cheguei e falei, Adelson é um retranqueiro. Muitos, nos dias de hoje, isso é passado. É passado, Fábio, mas é não conhecer de futebol. Nos dias de hoje, tem um time que joga, Marlon, no esquema de 4-2-3-1, que o Ceilândia está fazendo isso, joga com 3 atacantes e mais um meio avançado. Isso é um time super ofensivo. Isso é um time que, para jogar nesse sistema, o treinador tem que ter a confiança que tem homens, principalmente os 2 volantes, que ajudam, que se determinam na marcação, são bons marcadores. O treinador tem jogadores, não é o treinador tem homens. Homens que eu digo em campo, tem jogadores. Pega mal, né, Marlon? O Adelson tem homens, ele tem jogadores. Jogadores capazes de fazer com que um time jogue no esquema desse. Hoje, no futebol brasileiro, pouco você vê um time jogar 4-3-3. Dizem que 4-3-3 é coisa do passado, mas o Ceilândia está além disso. O Ceilândia está jogando 4-2-3-1. É um time muito ofensivo, o Marlon. E para isso, tem que ter treinamento, tem que ter trabalho, tem que ter confiança do treinador na equipe. Portanto, o Ceilândia hoje é uma equipe super ofensiva e eu vejo no outro time do Distrito Federal, que é o Capital, tem peças que pode o treinador utilizar ao mesmo tempo de jogo. Né? Eu vou falar. Então fala. Eu vou falar. Porque para a imprensa do DF é muito mais fácil transmitir jogos do Capital fora daqui. Dia 25, fora daqui, vamos fazer. É muito mais fácil do que nós aqui de Brasília fazer jogos lá no JK. Muito mais fácil você viajar quilômetro e fazer o jogo do Capital lá. E vamos acompanhar o Capital, do que acompanhar o Capital aqui no JK, que é ridículo. Eu prometi que eu não ia falar sobre esse assunto, mesmo porque o nosso internauta, né, quem nos acompanha no nosso portal, também não quer nem saber. Mas acho estranho, né, que a gente passa a semana inteira aqui botando banner, anunciando que vai transmitir o jogo, aí chega no sábado, cadê o jogo, Fábio? Cadê o jogo que você falou que ia transmitir? Você está de sacanagem com a nossa cara? Não, quem está de sacanagem não sou eu. Nós chegamos, o jogo era 7h30, 5 horas eu estava no estádio. O Gilmar até chegou antes do que eu. Aí, montei o equipamento e lá no estádio, por conta do excesso de placa de ferro para um lado, placa alta, placa baixa, alambrado para um lado, tudo, né, quase que enjaulado. Me lembra muito Agostinho Lima, né, uma parte lá. Montamos tudo, infelizmente nosso equipamento não quis funcionar lá, falei, Gilmar, vamos trabalhar no esquema 2 aqui. Aí preparamos tudinho. Gilmar virou e falou assim, vou descer para pegar a escalação. Foi ou não foi, Gilmar? Que a pelota já ia começar. Depois de tudo pronto, gente, me aparece um camarada lá, olha para minha cara, não pode ficar aqui não. E lá no Capital não tem cabine, não tem PN. É uma varanda. É uma varanda onde fica dirigente, imprensa, convidado, cachorro, gato, galinha, cobrador de impostos e tudo mais. Né?
num vão, assim, ó, uma varanda. Aí o camarada, eu tava num pedaço lá, o cara, não pode ficar aí não. Eu falei, por que não? Não, porque aqui é reservado. Eu falei, onde está reservado? Onde está a placa reservado? Porque eu costumo ler ainda, né? Cadê? Não está não, foi um erro de comunicação. Eu falei, não, nem erro de comunicação houve, porque não houve a comunicação, ninguém comunicou nada, né? E nessa hora, fecha o ouvido aí, Gilmar. Não tem ninguém da ABCD, que é a nossa crônica, para ir lá e defender os interesses da classe. Não tem ninguém. Fica todo mundo, ó, mudinho. Mudinho. Tá? Eu vivi na pele. E aí, para evitar confusão, eu fui pegar o equipamento e botar para o outro lado que o camarada queria. Sacanagem mesmo, né? E aí, as mesas não suportaram, caiu tudo no chão, saiu quebrando notebook, mesa, esparramou tudo no chão. Queria até agradecer ao Antônio Lacerda, né, que narra os jogos pela federação, que foi o primeiro que se predispôs a me ajudar a catar tudo aquilo do chão, não é? Para eu guardar, e já não tinha mais sentido fazer nada, né? Porque psicologicamente você fica arrebentado, né? Você vai, chega cedo, a gente é que tem que montar e tal, e depois ir para o ar, ninguém entende isso, né? E o camarada, quando caiu, ainda olhou, fez assim, ó, vixe, e virou as costas e voltou lá para tomar o cafezinho dele. Então é uma sacanagem que faz com a gente. Já passei isso para o assessor de imprensa do Capital, que falou para mim, ó, eu não tenho nem palavras para te dizer, né? Eu sinto muito pelo que aconteceu, mas foge da alçada dele. O Capital pensa grande, paga muito dinheiro para Surian, Valentim, Antônio das Couve. Agora, quando é que vai fazer uma cabine ali? Ah, o estádio não é meu. Mas você usa, velho. Você usa. Então trate de arrumar o estádio, já que você pensa grande, pense grande em todas as frentes de trabalho, Capital. Porque senão vai virar um Jacaré 2. De coruja, vai virar um Jacaré 2. Saco de pancada na imprensa do Distrito Federal, se a imprensa tiver coragem de fazer isso. Que ultimamente, ó o salário, ó, imprensa de Brasília está perdendo a opinião, que é uma marca, que é uma digital da imprensa, ter opinião. Agora, tá todo mundo, ó, beijando o pescoço do outro. Ah, me poupe, rapaz, não tenho paciência não. Prometi que eu não ia falar. Corta para mim aqui, ó, é o seguinte, falar para você da Clínica Odontológica Marília, e aí, vamos trocar as ripas? Isso, é muito bom. Clínica Odontológica Marília, valorize o seu sorriso e o de sua família no 3384-7722, está na tela já aí? Ah, aí é bom, viu? Nós aceitamos aí todos os cartões de crédito, planos de saúde, você pode ligar no 3384-7722, solicitar aquele agendamento, você será atendido pelos melhores profissionais da odontologia no Distrito Federal. Aí é bom demais. Eu vou fazer o seguinte, ó. A gente vai para o nosso bloquinho comercial, tá? Coisinha bem rápida, e voltaremos daqui a pouco trazendo para você informações do nosso Candanguinho de Juniores. Ancelotti chegou na seleção brasileira e também as nossas meninas no futebol. A gente volta já já. Fornecendo de combustíveis a novas soluções energéticas. Inovando sempre e cada vez mais comprometidos com o amanhã. A Vibra está sempre a postos para mover o Brasil com a sua melhor energia. E é assim que vamos cada vez mais longe. Se tem energia, Vibra. A vida no campo é feita de ciclos. O amanhecer, o anoitecer, o semear e o colher. Para cada cooperado, toda safra é um novo desafio. E com o braço forte, você atende o chamado do trabalho com incansável determinação. Do grande ao pequeno, da lavoura à preservação dessa terra que tanto nos entrega, você tem a essência da vida em suas mãos. Na simplicidade do dia a dia, na grandiosidade da nossa história, você honra tradições passadas de pai para filho para cultivar o fruto do amanhã. E faz com coragem, sabedoria e com a certeza que no ciclo do campo, cada etapa semeia um fruto de prosperidade. Nessa jornada, aprendemos que a verdadeira força vem da união. Seja no cuidado com a terra, nas soluções para a produtividade sustentável, na inovação
inovação nos relacionamentos, em cada uma de nossas atividades e operações. Nós estamos ao seu lado. Nós estamos com você. E nos talhões porteira fora, cada momento é uma oportunidade, não só de cultivar a terra que alimenta o nosso planeta, mas também de fortalecer os laços que nos unem e nos tornam gigantes. Integrada, valor para o cooperado, propósito para o mundo. Completa com você. Estamos de volta com o nosso Parada Técnica aqui pela nossa DF10 Brasil, agradecendo a galera que vai chegando conosco a cada dia. Mas deixa eu te perguntar um negócio, peraí. Não, então volta aqui, ó. Aqui, isso, aqui fica melhor. Você já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Bonito, né? Mas assim, ó. Tá aí, ó, na sua tela, logo abaixo, ó. Você se inscreve no nosso canal. Você pode, mais do lado direito, você compartilha, sininho de notificações. Você pode, né, curtir, aliás, no sininho, você curte. Agora, compartilhar, tem ali, ó, compartilhar. Você clica, você pode mandar para os amigos, para as amigas, para os parentes, até para o teu chefe você pode mandar, né? Se estiver chateado com ele, manda o link do nosso programa, entendeu? Então faz assim, ó, você pode se inscrever e aí você ajuda a gente a fortalecer o nosso canal. É muito importante. Então, tá aqui, Marlon, nosso Gilmar Rodrigues, estamos nós três juntos aqui, toda segunda-feira, 8 da noite, levando para você o Parada Técnica, você podendo nos ajudar assim, se inscrevendo no canal, curtindo, compartilhando e baratos afins. Nós vamos falar agora sobre o Candanguinho de Juniores, que começou, viu, tropa? Final de semana, vou botar na tela aí, a nossa produção já botou. Olha os jogos aí, vou contar aqui para o Marlon e para o Gilmar Rodrigues, tá? Nós tivemos, esse é o grupo A que está na tua tela, tá vendo aí, Gilmar? Opa aí, ó, o Samambaia venceu o Sobradinho 3-0, o Real Brasília superou o Aruque, o Gilmar já falava, ó, o Real tem tradição nos juniores, hein? No Sub-20, 2-1 na Aruque, Ceilândia venceu o Legião, duelo de duas equipes tradicionais no Sub-20, já o Gilmar fala sobre isso, 2-1, largando com o pé direito o Ceilândia, o Gama, Marlon, não dá para acreditar num troço desse não, o Gama lá no CT, jogando em casa, perdeu de 2-0 pro Canaã. O Cruzeiro lá no Francisco Pires, lá no Ninho do Carcará, lá no Cruzeiro, superou, ou empatou com o Paranoá em 1-1. Esses foram os jogos do Grupo A do Candanguinho 2025, que teve o pontapé inicial nesse último final de semana, Nascimento. Olha, Fábio, surpreendente mesmo. A equipe do Gama, que tradição, que já formou vários jogadores, jogando dentro de casa, levar a peia do Canaã. Não que o Canaã... o Canaã também tem tradição, tem tradição, na base, né? Mas se você fosse apostar, eu acho que quase todo mundo que não é Canaã apostaria que o Gama venceria essa partida. Essa foi a surpresa. Foi a surpresa principal essa? Uma meia surpresa, né? Porque como o Marlon falou, o Canaã é forte na categoria de base, é forte no Sub-20, né? Desde que chegou, tem mostrado isso. Se tivesse que apostar, apostaria numa vitória do Gama, mas ali com um pouco de receio. Acabo dizendo que é uma meia surpresa, mais para normal. Também a derrota do Legião, que é muito forte no Sub-20, mas perdeu para o Ceilândia, que é também que tem uma equipe que tem tradição. Juntando tudo, acaba sendo normal. No frigir dos ovos, né? Como diria um amigo meu. Agora, Marlon, normal. Como surpresa positiva nesse grupo aí, o grupo A, você não acha que foi esse pontapé inicial com praticamente uma goleada, Samambaia, 3-0 no Sobradinho? O Samambaia que tem o Luiz dos Reis, né? Que é o rei do acesso, né? É aquilo que nós falamos, né, Fábio? Nós falamos no último programa exatamente, do ponto forte do Samambaia, além de ter uma bela equipe, vem com um técnico experiente, um técnico que tem pouco tempo de Brasília, mas que já é um cara considerado o rei de subir as equipes, né? Então, diferencial, viu, Fábio? É verdade, tá aí. Então, eu vou pedir para a moçada colocar na nossa tela também o grupo B da nossa série nenhuma, né? O Candanguinho Sub-20 já está na tela aí. Ô, Gilmar, nós tivemos aí no grupo B o seu Brasiliense, Gilmar, empatando em 0-0 com o Greval, que é o Grêmio Valparaíso. O Santa Maria atropelou o Riacho City 2-0. O Capital venceu o Ceilandense por 2-0.
E o Candango, lá como é que é o nome? No Luizinho, o estádio Luizinho, lá no Pedregal, empatou com o Lusiânia do Marlon Nascimento em 1-1. E aí, Gilmar? Olha, aqui foi um pouco diferente. Apenas uma surpresa. Qual a surpresa? A derrota o empate do Brasiliense com o Greval. Ah, é? Você esperava goleada aí, Gilmar? Não, eu esperava uma vitória do Brasiliense. Nem só eu, como todos esperavam. Uma vitória do Brasiliense, que é muito forte no Sub-20. Eu esperava empate. Eu ganhei. Eu não. Realmente eu achava uma vitória do Brasiliense. Você sabe que tem uma proposta para mudança do futebol. Empate que for 0-0, ninguém leva ponto, né? E com gols leva ponto, é E verdade. com gol tem uma proposta nesse Tem, sentido. tá, e dá para mudar. E vai mudar isso em breve. breve. Aí, o Marlon, a vitória do Brasiliense era esperada. O Lusiânia é muito forte no Sub-20, como nós falávamos, e pegou o antigo CFZ, que agora é o Candango, empatou. Eu esperava duas pequenas surpresas. Maior a vitória do Brasiliense que eu esperava, empatou, e eu também achava que havia uma vitória do Lusiânia, também não deu. E esse grupo aí, para vocês terem uma ideia, Marlon e Gilmar, essa rodada só vai terminar na próxima quarta-feira, viu? Depois de amanhã, lá no CT do Planaltina, o Planaltina vai pegar o CESP Samambaense. Planaltina também que faz boas participações no Sub-20, né? Sim, o Planaltina que vai pegar o CESP. Também espera-se uma vitória do Planaltina. É verdade. Agora, turma, vamos calcular aqui. Eu peguei minha colinha. No grupo A, nós tivemos vencendo Samambaia, Real, Ceilândia, Canaã. Então, são os 4 primeiros colocados aí. Samambaia, Real, Ceilândia e Canaã. Aí depois nós temos na 5ª e 6ª posição Cruzeiro e Paranoá, porque empataram. E nós temos... Candango e Lusiânia. Não, isso é o grupo A. Nós temos o Gama e o Legião, 7º e 8º colocados, porque não somaram ponto. Já no grupo B, que é o grupo do Lusiânia, aí, nós tivemos o Santa Maria pontuando, 3, Capital também, então são os líderes, ambas as equipes com 3 pontos. O Candango vem juntamente com Lusiânia, Brasiliense e Greval com 1 ponto, porque empataram os seus jogos, né? E Planaltina e CESP Samambaense se enfrentam na quarta-feira. Tá aí o nosso candanguinho de Sub-20, juniores, etc, etc. Com jogos às 9h30, 10h30, 3 da tarde. E o que a gente mais queria ver, né, Gilmar? É uma preliminar dos nossos marmanjos, né? Mas não espero que não vai ter. Agora, Fábio, que sorteio esse, hein? Que coincidência. Você vê no grupo B, Marlon, a disputa aí está entre o Brasiliense, que empatou, mas disputa a classificação, o Lusiânia e mais um, quem é o outro aí? É Brasiliense, Lusiânia e Greval. E o Capital que também passa. Então são 3 equipes brigando por 2 vagas. O resto aí é para compor. Planaltina tem mais ou menos tradição, mas não chega. Esses 3 brigando por 2 vagas. Agora no outro grupo, briga de cachorro grande. Tem 6, no mínimo 6 que brigam por 2 vagas. Passa por Ceilândia, Canaã, Gama. Olha, tem 6 aí que brigam. Verdade. Legião. E para você entender, difícil, viu, Marlon e Gilmar, e você entender um pouco mais a dinâmica do campeonato, o Candango Sub-20, ou campeonato de juniores, nós temos aí o campeonato formado com 2 grupos, tá? 2 grupos, o grupo A e o grupo B. Em cada grupo, 4 se classificam. As equipes jogam entre si nos grupos, tá? Entre si nos grupos, não é grupo contra grupo, tá? Dali 4 se classificam de cada grupo para a próxima fase. Nessa outra fase vai ser o mata-mata, duelo do primeiro do A com o 4º do B, segundo do A com o 3º do B, né? E assim sucessivamente, a partir disso, num sistema mata-mata, até chegar à decisão com jogo único, e essas equipes, né, os 2 primeiros, automaticamente já levam para casa o direito de jogar a copinha do ano que vem. Boa oportunidade para os dirigentes estarem olhando essas garotadas, viu, Fábio? Muito boa oportunidade. Eu também acho. E Gilmar, você tem uma expectativa de que esse ano
o nível técnico dessa competição seja ainda melhor? Não, a expectativa é essa. A expectativa é que o nível técnico seja cada vez melhor, né? Tem melhorado a cada ano e a expectativa é essa. Ô Marlon, a gente está falando aqui a expectativa, nível técnico, isso e aquilo. Marlon, você com toda a sua experiência de 4 anos que você está aí na Crônica, deixa o 0 para lá, quando será, Marlon, que a gente vai viver novamente aquele tempo bom que os juniores, eles muitas vezes, eles eram a espinha dorsal do profissional. Se utilizava em muitos jogadores da base no time profissional, não só no campeonato regional, como no campeonato brasileiro, inclusive brasileiro da Série B e da Série A. Eu estou citando aqui o Gama. Vou dar aqui para você. Rodriguinho, Ney, Emerson, Romualdo, Rochinha, Paulo Henrique, né, Gerson, Jairo, jogadores do futebol do Distrito Federal, que vieram da base. Você sabe quando vai acontecer, Fábio? Quando os dirigentes entenderem que o futuro do futebol profissional está na base. O futuro dos times, não só de Brasília, mas vamos falar de Brasília, do Brasiliense, do Gama, Capital, está na base. É lá que começa a vida futebolística do atleta. Agora, trazer figurão, esquecer os jovens, isso não vai acontecer. Você tem que privilegiar os jovens, dar visibilidade para eles, incentivar a família a ir presenciar, ter mais renda. Inclusive, eu acho que se os dirigentes começarem a perceber que não há despesa nessa situação, vai junto com o profissional. Se falar, nós vamos fazer a preliminar de Capital e Luverdense, eu tenho certeza que arruma-se um jeito, patrocínio, parceria, para que o time de juniores esteja lá para fazer a preliminar. Seria maravilhoso. Mas enquanto os dirigentes não perceberem que esse futuro está na base, isso não vai acontecer de jeito nenhum. Porque a gente cansa, né, Gilmar, de ver os times se formarem, Capital um exemplo, né? Você vai ver ali, são poucos que vieram da base, tudo jogador que vem de fora. Por que isso, Fábio? Porque o comércio internacional do futebol já interfere isso aí na base. Olha, foi-se o tempo que jogador que o Zico, Reinaldo e muitos outros vieram das categorias de base das suas equipes. Os grandes jogadores, os bons do futebol, que surgem nas categorias de base dos clubes brasileiros, quando profissionalizam, não passam nem nos clubes brasileiros. Ainda cheirando a leite, já vão direto para o exterior. Já tem contratos com o empresário. Aí começa por aí. E trazendo, Marlon e Gilmar, para a nossa realidade, que o Gilmar está falando, ele está cobertíssimo de razão. Você tem ali no Guará, a escolinha do Guaraense, né? Você tem a escolinha do AGEPOL, você tem a escolinha do não sei o que lá. Seus filhos, inclusive, estão em escolinha, né, Marlon? Aí, o camarada olha o teu filho lá, ele não passa nem no Gama, nem no Brasiliense, ele vai pingar direto no Atlético Paranaense, no Goiás, no Juventude, no Flamengo, no Santos. Desse jeito. É verdade. Quando não vai direto para o exterior. A nossa realidade é essa aí, Marlon. E a realidade, Fábio, é que no Brasil tem 3 clubes que realmente podem abrigar essa garotada, dando condições de estudo, dando condições de segurança, que é o Atlético Paranaense, o São Paulo e uma equipe que é formada, que é o Edmilson, jogou na Seleção Brasileira, comanda lá em São Paulo. São as 3 equipes que realmente... O resto você tem que morar... Flamengo, você vai levar um garoto de 14 anos para lá, você tem que morar no Rio de Janeiro para poder levar, não só Flamengo, Vasco, Botafogo. Isso acaba impedindo justamente esse crescimento. O que o pessoal vê? Vê o atleta se despontando. Não, você não vai jogar no Brasil, não. Você vai lá para o exterior. Completando esses tempos que você falou, ainda não sei se estão no mesmo nível, mas outros 2 clubes brasileiros que têm tradição em formador, um está perto da gente aqui, é o Goiás e o Fluminense, né? Sim. O Goiás está perto. O Fluminense está longe. Era para estar perto, né? Se aceitasse a verdade e caísse para a 3ª divisão e disputar. Aí estaria perto de nós. Mais informação de jogadores, o Flamengo no passado foi exemplo nisso, a gente sabe.
quanto o Flamengo formou jogador, mas hoje você chega no time do Flamengo, tem uma legião de estrangeiro também, né? E jogadores que vêm de outro lugar. O Fluminense ainda no futebol brasileiro hoje, é um dos que forma e passa pelo profissional. E tem né? muito bons jogadores. Né, Brincadeiras à tem. parte. Que faz parte disso. O Atlético Paranaense, como o Marlon citou. Vamos dar o braço a O torcer. Cruzeiro, né, com a Toca 1, a Toca 2, fez história no futebol brasileiro também com formação de jogadores, né, Marlon? É verdade. Moçada, nós estamos aqui já se encaminhando para o nosso ponto final ao Parada Técnica, mas antes, porém, todavia, a galera já vai botando na tela para a gente, aí vamos falar da Série A3 do Campeonato Brasileiro, Grupo A2, nós tivemos as meninas do Crespon, são leoas, né? Acho que são leoas, né? Crespon disputou aí a Série A3, mas infelizmente com a derrota para o Operário do Mato Grosso do Sul nesse final de semana, fechou a sua classificação na terceira posição, apenas 2 avançam para a próxima fase, fim de papo para o Crespon na Série A3 do Campeonato Brasileiro. Porém, todavia, né? Porém não, que não se adapta, Também, agora falando de Série A1, a coisa não está nada boa para a equipe do Real Brasília. Está aí na sua tela a tabela dos jogos de mais uma rodada, também a classificação, com destaque para o Real Brasília. Foi ao Rio de Janeiro, tomou uma trauletada do Flamengo 4-0 e hoje ocupando a 13ª posição. E aqui um comentário rápido da nossa dupla, né? A gente fica entristecido porque outrora o Capital, Gil, fazia boas competições na Série Real. A1. Hã? Real. O Real, falei o quê? Capital. Capital? Não, é o Real. É Real, Capital, tudo... Tudo é Real. Real. E aí? Não tá E a aí, competição pra ele. olha, o Real fazia boas competições, mas desde aquela denúncia do presidente Luiz Felipe, onde jogadores da seleção brasileira custavam o salário entre R$2.000, entre 8 e 10 mil reais, e ele pagava isso para jogadores de seleção jogarem no Real. O Real andou disputando aí com semifinais, chegando ali Real, Palmeiras, Corinthians, Internacional, por aí, né? Ele chegou com 2 anos seguidos. Aí quando ele falou aquilo, eu presenciei, não é negócio de ouvir, não. Eu estava no arbitral há quase 3 anos atrás, lá no Fórum. Você viu com esses olhos. Eu vi com meus olhos. E a terra de Eu comer. vi com esses dois ouvidos, não me falaram. Ele se dirigindo a outros dirigentes e falou na presença do presidente do BRB e do secretário de esporte na hora, falou, eu não posso aceitar, e Brasília não pode aceitar isso. Falaram o quê? Ele falou, eu pagava 10 mil reais de salário hoje para jogadores de seleção brasileira, agora o Real não pode mais contratar. Por quê? Porque o Flamengo inflacionou, está pagando 35, 40 mil. Mas elas merecem, uma jogador Sim, ganha é 2 quando milhões for, por não, mês. mas escuta só. Ah. Aí não é questão de merecer, o pior é a segunda parte. Ele falou, não é, mas eles fazem isso porque não é eles quem pagam. Não é o Flamengo que paga. Aí alguém perguntou, e quem paga? Ele falou, é o BRB, que paga 40 mil para uma jogadora no Flamengo, mas não pode pagar 10 para uma que joga aqui. E o Real, no final de semana anterior, eu estive lá no Defelé. Vi o Real perder 3-0 para o Cruzeiro. O Cruzeiro fez 3-0. Eu falei, olha, esse time do Real esse ano cai. Aí o pessoal analisando lá acha que não. O Real mesmo muito mal, mas tem 2 times piores. É o Sport de Recife no feminino, que no masculino está mal também. É o Sport e um time do Amazonas que dizem que deve cair. E o Real muito mal do jeito que está, talvez ainda escape, Marlon. É uma pena a falta de incentivo para as mulheres, viu, Fábio? Se você vê que os países que realmente incentivam, principalmente os Estados Unidos, são campeões mundiais sempre. Agora as meninas aqui ficam lutando, dando murro em ponta de faca, passando necessidade, não tem CT, não tem nada para trabalhar, então realmente é muito difícil. Agora imagina, os juniores de times profissionais têm essa dificuldade, agora imagina as mulheres que ainda não tem aquela tradição. Se não ajudar, gente, não tem como. Se não participar, o banco, que o banco era Banco Regional de Brasília, agora é Banco de Brasília. Patrocina times de outros estados e não ajuda o pessoal aqui, se bem que dá um patrocíniozinho aqui. Nada contra patrocinar. O Flamengo é uma grande marca. Sim. Mas cuide da sua casa primeiro.
Olha, tá entrando uma musiquinha aí, falou em futebol, a coisa fica boa pro lado, né? Acho que já é o apito, Marlon, para você apitar, para você encerrar essa história de real que o povo não gosta, né, Marlon? Hein? Não pode falar de futebol feminino, que nego já entra, já põe Isso que foi um cala-boca, hein? É. Você viu, Gilmar? Não, mas eu vou deixar você falar, Marlon. Não, eu vou só quero deixar. dar meu destaque final, que eu quero ir embora. Já Não, tá de noite. não acabou o programa, né? Assim quero ir não, embora. cara. Hein? Gente, mas brincadeiras à parte, a gente deseja, lógico, o melhor pro futebol do Distrito Federal com as nossas meninas, mas a gente não poderia encerrar hoje o programa para saber do Marlon Nascimento, cada enxadada é uma minhoca, o nosso de qualidade, o Gilmar Rodrigues, sobre a notícia que explodiu hoje no futebol, vou dizer até em um nível mundial, porque o Brasil anunciou, a CBF anunciou a contratação de Carlo Ancelotti, va bene, caspita, ele que era o técnico do Real Brasília, Real Madrid, que perdeu. E agora assume a seleção brasileira, o quarto treinador, né, estrangeiro, primeiro europeu a dirigir a seleção brasileira e terá, pelo que tudo indica, uma vida um pouco longa, né? Porque parece que não é bem assim não. É para ir até a Copa do Mundo, Marlon. Não é bem assim não. Por quê, Marlon? Porque é o seguinte, o Edinaldo Rodrigues ainda não assinou o contrato com a Ancelotti. Se assinar, Ancelotti continua. Se não, cai Edinaldo e cai Ancelotti também. Porque o Edinaldo está correndo risco de perder. O Fernando Sarney lá já entrou lá contra ele, que é o vice dele, para derrubar o Edinaldo. Se não houver assinatura do contrato antes dele cair, já era. Ele também cai Ancelotti, cai Edinaldo Rodrigues. Claro. Você tá todo feliz aqui, já passa das 9 horas da noite, eu ia levantar a bola bonita, e aí, Gilmar, o cara me vem me dar uma dessa. Tem que privilegiar novos técnicos, novas mentalidades. O técnico do Real Madrid realmente é um cara vencedor, acho que foram 15 títulos lá. Mas vamos movimentar, inovar com a juventude brasileira. Nós temos muitos técnicos no Brasil que dá para assumir isso aí, fazer um trabalho bom. Eu não sou a favor de trazê-lo, não. Tá bom, mas a notícia foi essa. Então, caso ele assuma... Ah, bom, Ju? Não. O Marlon citou aqui o nome. Gente, com a frase que eu vou falar, alguém poderá entender com teor político. Não tem teor político nem ideologia. Até Marlon citou o nome Sarney, um sobrenome, que não é nem sobrenome, que Sarney é apelido. Forte, que era o nome de um engenheiro de Cirnei, que a mãe dele achou Cirnei. Inglês, que a mãe achou bonito e botou o nome no filho, em homenagem a esse engenheiro que conheceu. Cirnei, pegou Sarney, pegou para a família. Quando ele citou Sarney, não tem nada a ver com o lado da política, porque realmente o Fernando Sarney é o cara que pode assumir a CBF. E o que eu vou falar aqui, gente, também não queiram entender como ideologia política, mas o Brasil é dos brasileiros. Seleção brasileira, já diz o nome, é brasileira. É do Brasil. E tem qualidade. Meu amigo, tem qualidade, tem treinador. Felipe Luiz. No mata-mata, seleção brasileira e o país de origem dele lá, prevalece o coração ou o dinheiro que estão pagando ele momentaneamente? Fica essa pergunta. Mas não vamos nem por esse lado, dentro de profissionalismo e coração e amor. Mas não, o Brasil é dos brasileiros, tem treinador aqui capaz. Fábio citou o nome do Felipe Luiz. Não sei se para o momento ele está iniciando agora, mas não sei se em breve ou se vai logo com alguém, mas nós temos vários nomes. Nomes novos, além do Felipe Luiz, que está começando agora, já com um pouco mais de experiência aqui. Nós temos o Renato Portaluppi, nós temos o Rogério Ceni, nós temos o menino lá, o Gaúcho, que foi jogador do Grêmio lá, o lateral esquerdo. Roger. Gente, tem que ter oportunidade. Tem outros aí, ué. A seleção brasileira tem que ter treinador brasileiro. Não vou concordar com estrangeiro. Felipe Surian, que está chegando no capital agora, 43 anos. Para de rir, Marlon. Eu sou do tempo, Fábio, que quando nossa população tinha 150 milhões de habitantes, dizia-se, o Brasil tem 150 milhões de treinadores. E essa questão de envolver, não querer envolver ideologia política, vamos deixar para lá, porque a seleção brasileira já foi vítima disso muito, gostava muito dos cantores Dom e Ravel.
E eu fiquei com tanta pena, né? Quando Tu vai cantar hoje mesmo? usaram tanto a seleção brasileira, usaram eles, enganaram. A última vez que eu ouvi falar num dessa dupla, estava morando numa favela. Ah, por que tem a ver a dupla com a seleção? Sim, Eu com a sou seleção, novo, vou não dizer, entendo, mas o que com a foi? seleção, a última vez que, que eu ouvi falar nenhum dessa dupla, estava vivo ainda, não sei se está mais, acredito que não, estava morando numa favela ganhando salário mínimo. O que tem a dupla com a seleção, Gilmar? 90 milhões em ação. Ah, então tu pra canta frente, a música Brasil, primeiro, do meu velho. coração. Tá bom. Do Ravel, na Copa de 70. precisa cantar muito. Né? Utilizaram a dupla para levar o ânimo do futebol, a alegria. O governo da época utilizou tantos que acabaram passando fome, né, Marlon? Então, você vê, no momento que é interessante politicamente, eles usam, depois abandonam, né, Marlon? É verdade. O que esse homem tava de grilo semana passada, né? Mudo. Que eu cheguei a fazer curri. Hoje ele tá serelepe. Dormiu, né? Descansou, é outro nível. Agora, entregou a idade, né? Mas não, quantos habitantes o Brasil tem hoje? 240? 240. Aí, esse aqui, ó, ele falou o seguinte. Tá aqui, ele falou. Eu sou do tempo em que 150 milhões de brasileiros, não é? Então calcula aí. A diferença é de 90 milhões, viu? Da existência dele até aqui Mas tem a música, 90 Fábio, é milhões. 90 E a música de milhões. 70 era 90. Era né? 90 milhões. Era Pior 90. ainda. Hoje nós temos mais de 200 milhões de técnicos. Gilmar é o Ancelotti da crônica. Tá com quase 200 anos já. Nós vamos colocar um ponto Ô, final Fábio, ao nosso deixa eu Parada dar uma Técnica, ideia. mas o Outro Marlon fala destaque também. eu Qual o quero o destaque? seguinte, Gilmar falou do clima de Brasília nesses meses que antecedem agora. Eu gostaria de sugerir para as equipes brasileiras que vão disputar a Libertadores na altura, que façam o treinamento aqui em Brasília. Fica uma semana aqui em Brasília, porque eles ficam tranquilos. Já que o capital não utiliza dessa situação de clima, de ar, de tudo, que as equipes brasileiras vêm Mas fazer aqui o ar não é rarefeito. Não é, mas é quente, é seco. Então, eu acho que Racha tem os poeira, beiços, né, tem Marlon? poeira. Rachar os beiços é terrível, que não tem aquela banha para passar nos lábios, Nossa. nos Manteiga beiços. de cacau. Não, isso agora é moderno. Não é moderno. Antigamente era banha de Sangue de porco. carneiro. Então, venham para cá fazer uma pré-temporada em Brasília, que vocês vão ver que é um clima maravilhoso. Beleza. Tá aí. Gilmar Rodrigues, seu destaque final no nosso Parada Técnica pra gente fechar a casinha. Já passou das 9, eu preciso ir embora, que a patroa, ela só não pega muito no meu pé, porque ela assiste uma novela lá que diz que vale pouco, vale tudo, vale mais ou menos, né? Aí ela fica relax. Porque se não fosse, isso estaria no sal. Seu destaque final. O meu destaque final é Felipe que Sullivan. voltaremos sexta-feira, mas melhor vai ser a volta da próxima segunda-feira, para a gente estar aqui divulgando bons resultados dos clubes que andam no Campeonato Brasileiro da Série D. Muito bem. Tô junto contigo, não abro. E ainda digo assim, vou reafirmar. É possível o Ceilândia ganhar lá no Mato Grosso, jogando lá no Mato Grosso? É sim, mas perder não perde. Se trouxer um empate, está de bom tamanho. Mas, no programa anterior, eu falei que nos 2 jogos do Ceilândia fora, contra Luverdense misto, o Ceilândia traria 4 pontos. Não seria surpresa trazer 6, mas 4 estaria. Já que trouxe 1, então o Ceilândia deve trazer os Tem próximos toda a 3, força para né? ganhar, sim. Só não dos jeitos que você Não, falou não é no fácil, início do não é programa. Você fácil, falou que mas ia o ser Ceilândia 4 a 0. pode ganhar. Você falou 4x0. Tu tá mudando. Tu tá querendo pegar o meu resultado, que é 1x0 o Ceilândia contra o Misto. Pode ser. Nascimento, seu destaque final no oferecimento de Nona Caetano. Va bene, Cáspita. Eu vou destacar o seguinte, as massas da Nona Caetano são revigorantes, são fortes para dar vigor aos seus jogadores, principalmente do capital, que voltem a praticar o futebol que eles sabem praticar, viu, Fábio? Mas o cara corre o risco de sair dos 8% de gordura corpórea. Não, gordura é necessária para o corpo, para poder queimar, pra poder... Não existe isso não, isso é besteira. Como é que é, mano? A gordura é necessária. É necessário. Meu Deus! Nem tanto, mestre. Agradecendo ao Marlon Nascimento, ao nosso Gilmar Rodrigues. Eles voltam na próxima
Sexta-feira, no fechamento da nossa semana, fim de semana esportivo vem aí e a gente analisa na próxima sexta-feira, agradecendo a galera que esteve conosco, que deixou aí o seu comentário, que deu a sua curtida, compartilhada. Faça sempre assim, viu? A sua ajuda é fundamental para o fortalecimento do nosso canal aqui no YouTube, DF10 Brasil. Parada técnica, dá uma parada e volta na próxima sexta-feira. Vamos ficando por aqui. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Até a próxima.